Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, a fantástica, a espetacular Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês têm jogos para PC, PlayStation, Xbox, Nintendo e têm aqui, obviamente, a pré-reserva do GTA 6, já com aqui descontos em cartões Xbox e PlayStation para poderem comprar o GTA 6 com um preço um bocadinho mais baratinho, ok? Portanto, um descontinho de 5%. Em algumas coisas já vale a pena, e depois tem outros jogos que estão aqui a descontos muito bons. Por exemplo, o Fable já está aqui em pré-reserva também, entre outros. Portanto, podem vir já aqui pré-reservarem os vossos jogos favoritos e podem efetivamente jogá-los. De lembrar também que eu faço um giveaway, portanto todos os meses tem um giveaway meu, onde podem participar e ganhar um jogo qualquer ao vosso gosto. Portanto é só carregarem o link que está em baixo dos comentários afixados, irem para o giveaway, participarem e não se esqueçam de aceitar os cookies e comprarem jogos para me ajudarem a mim também, ok? Portanto, hoje vamos estar a falar de quê? Hoje vamos ter aqui uma discussão que, eu já não tenho feito isto muito aqui nestes vídeos dedicados, é mais em stream abordar estes temas, mas por acaso senti que este vídeo era relevante o suficiente para fazer disto um tema hoje. Portanto, hoje vamos estar a falar um bocadinho sobre um vídeo que o Ant fez. O Ant, um youtuber português bastante conhecido, um dos mais conhecidos na verdade, fez um vídeo que se chama A Verdade sobre o YouTube Português. Eu não vos vou estar a passar o vídeo porque não faz sentido. Eu já vi esse vídeo na stream, há de aparecer no canal de Reacts, acho que ainda hoje. Mas muito resumidamente o Ant fala um bocadinho sobre o YouTube no geral, o YouTube Portugal neste caso, como é que os padrões de consumo dos viewers do YouTube foram mudando ao longo dos anos, e também a forma como os criadores de conteúdo em Portugal produzem conteúdo. Eu vi o vídeo na íntegra, acho que o Ant tem um bom ponto sobre aquele que é o panorama geral do YouTube e aquilo que aconteceu no YouTube português nos últimos 10 anos, a mudança que houve no YouTube, não só do ponto de vista do espectador, que passou de ter um padrão de consumo, de consumir vídeos mais longos, vídeos mais orgânicos, de pessoas a jogarem jogos, etc., para começarem a consumir conteúdo short, conteúdo muito produzido, ou conteúdo muito simples mas atrativo, como conteúdo de drama e etc., o resto do conteúdo ficou muito para trás. Portanto, quando se diz que o YouTube português está a morrer, o Ant basicamente diz que não está a acontecer, mas que o que se passou foi uma mudança de padrão de consumo das pessoas, dos viewers, e também dos youtubers que se adaptaram para produzir conteúdo diferente, mais short-based content, para agradarem às suas audiências, ou neste caso à audiência geral, para não se tornarem irrelevantes. Eu observei este vídeo do Ant com muita atenção. Concordo com o Ant em muitas das coisas que ele diz sobre o panorama geral da criação de conteúdo em Portugal. No entanto, notei que há uma coisa que está muito errada com este vídeo do Ant, que é os ataques subtis a outros criadores de conteúdo que ele vai fazendo neste vídeo. Eu acho que este podia ser um vídeo, sim, em que o Ant dava a sua opinião sobre o estado atual do YouTube português, tendo em conta que ele o faz de uma perspectiva meio que isenta, como uma entidade afastada do YouTube. Seria de esperar que ele não desse esta análise crítica a meio. Ou seja, como ele faz este vídeo já quase como retratando-se não como o Ant, mas como uma voz de experiência na comunidade, depois mandar estas farpas subtis a meio não lhe fica bem, seja para quem for, ok? Ele manda aqui várias larachas, tanto aos primos, como à Mariana Bossi e a Mafalda Creative, como por exemplo ao Sparking por produzir aqueles vídeos de drama, e apesar de eu sentir que algum desse conteúdo possa ter alguma responsabilidade efetivamente naquilo que é o molde do YouTube português hoje em dia, eu não sinto que os criadores de conteúdo sejam propriamente responsáveis por isso, e não sinto que as pessoas o façam de propósito. Ou seja, as pessoas têm um conteúdo, no caso dos primos têm um conteúdo há anos, no caso da Mafalda e da Mariana tem o podcast delas que tem aquela missão e tem aquele line-up, aquela forma de ser executado, e no caso do Sparking ele também já faz isto há anos, e antes do Sparking até havia outras pessoas a fazer exatamente a mesma coisa. Eu acho que, olhando para estas pessoas, não acredito que elas o façam de propósito para rebentar com o YouTube português. Claro que não é essa a ideia, mas poderá, nos termos do impacto que causam no espectador, fazer acelerar esse processo. Talvez, eu próprio posso
classificar que talvez tenha alguma responsabilidade nisso, no caso das reacts, etc., que também ajudei a popularizar o género, mas não sinto que esse conteúdo simples seja propriamente conteúdo mau ou pouco educativo, como o Ant retrata aqui no seu vídeo. O Ant basicamente dá um exemplo, uma mão cheia de criadores de conteúdo que ele acha que são bons criadores de conteúdo, que produzem bom conteúdo, e por norma do pessoal que eu vi ele aqui a dar o exemplo, é basicamente malta que ele considera que produz conteúdo muito bem editado, muito bem estruturado, que tem piada, que tem valor, whatever. Pronto, é a opinião dele, claro que sim, mas da forma como este vídeo é feito, o vídeo dele, que tem esta perspectiva meio que dá a ideia que é um pouco isenta, acaba por ser um bocadinho estranho a opinião dele ser destacada aqui, mas percebo, está no seu direito, é o canal dele, portanto é lógico que ele o poderá fazer, só que deixa no ar a ideia de que outros criadores de conteúdo não são assim tão bons porque não fazem esse tipo de conteúdo. Epá, eu sinceramente, dando a minha perspectiva sobre isto, eu já esta conversa que o Ant teve neste vídeo eu já a tenho vindo a ter ao longo dos anos, já tenho dito e partilhado várias vezes em stream e fora dela, e até aqui mesmo no YouTube, que acho que o YouTube português e assim de criação de conteúdo no geral em Portugal mudou muito desde o Covid. Sinto que os nossos padrões de consumo desde o Covid alteraram-se imenso, portanto as pessoas deixaram de ter paciência para consumir conteúdo longo, à exceção de live streams que as pessoas continuam a ver, mas a live stream, há um sentido de urgência na live stream que faz com que as pessoas tenham a curiosidade de estar lá para ver o que acontece, mas mesmo em termos de live streams eu acho que as pessoas perderam um bocadinho a paciência para elas ao longo do tempo, aliás, principalmente nestes últimos 2-3 anos, e agora sim focam-se em consumir conteúdo short, só. Portanto, o conteúdo short veio para ficar, tem sido o conteúdo que está na moda de cima, tanto no Instagram como no TikTok, são plataformas que se estão a tornar gigantescas, principalmente na comunidade mais jovem. Para alguns de nós temos um público um pouco mais velho, isso não tem um impacto assim tão grande, mas acredito para a malta que explora conteúdos mais ligados aos jovens, etc., acredito que o impacto seja enorme e que sintam que não compensa sequer produzir conteúdo para o YouTube em long form. O que é que eu vos posso dizer? Posso-vos dizer sim que acho que não tem a ver com o facto do conteúdo ser muito editado ou bem realizado ou ter um guião por trás que faz, pelo menos na minha ótica, com que o conteúdo seja incrível e melhor do que o conteúdo dos outros. Pode ser um conteúdo mais trabalhado sim, mas isso não implica propriamente que o conteúdo seja melhor. Eu pessoalmente prefiro consumir conteúdos muito mais orgânicos e não tão moldados, tão feitos, tão editados para parecer uma coisa diferente. E para vocês parecerem pessoas diferentes, mas isto sempre foi o meu modus operandi. Eu sempre gostei de fazer coisas muito mais diretas. A prova disso são estes vídeos. Eu comecei por editar estes vídeos e depois parei de os editar ao longo dos anos porque pensei, para mim é muito mais importante ter um discurso coeso, que as pessoas vejam que é o meu discurso natural, que as ideias estão a sair no momento. Eu não tenho guião nenhum, aliás, até vos posso provar isso. Acho que raramente fiz isto, mas vou fazer agora. Eu não tenho guião nenhum, eu literalmente gravo estes vídeos só com o OBS ligado. E portanto, esperem só um bocadinho, desculpem lá retomar aqui a essência da coisa. Eu nunca tenho guiões, eu falo sobre os temas porque é de cabeça, da mesma forma que falo sobre os temas em live stream. Obviamente, vejo este tipo de conteúdo, consumo primeiro, exploro um bocadinho a situação e depois dou a minha opinião. E eu acho que, pelo menos, eu valorizo muito mais uma opinião orgânica do que propriamente uma coisa com guião, porque uma coisa com guião também pode ser melhor no sentido em que a pessoa teve mais oportunidade para explorar e editar e etc. Mas também acaba por ser uma coisa que não me sai tão natural. Percebem? Acho que pelo menos quando se trata de opiniões pessoais, claro que quando o alvo de estudo é um tema em específico, ou seja, vocês estão a gravar sobre um tema em específico, isso acrescenta valor, vocês estudarem antes e fazerem um conteúdo mais editado, mas quando vocês dão uma opinião sobre um assunto assim mais de rajada, eu diria que para mim tem muito mais valor a opinião ser orgânica e eu perceber que é realmente aquilo que a pessoa pensa e não só um guião estruturado só para a pessoa dizer aquilo e pronto. O que é que eu vos posso dizer mais? Posso-vos dizer, obviamente, que acho que este vídeo do Ant acaba por ter um impacto mais positivo do que negativo. Explora aqui um assunto que é muito interessante e que eu acho que devia ser mais estudado,
principalmente sobre o impacto que isto vai ter nas gerações vindouras, sobre o impacto que isto tem tido nos jovens. Ele também fala um bocadinho sobre aquilo que são as perspectivas deles, ou dele, no caso de conteúdo bom que é produzido e conteúdo mau, no que toca à malta que promove casinos, como ele aborda sempre esse tema, mas acaba sempre por basicamente passar aquela ideia que só ele é que faz bem, apesar dele destacar aqui um conjunto de criadores de conteúdos que produzem bom conteúdo em Portugal. Respondendo um bocadinho a este vídeo, eu sinto que o YouTube português obviamente não está morto, como é lógico, porque há sempre conteúdo a sair e há sempre muita gente a ver. No entanto, sinto que é um conteúdo que acaba por acidentalmente tornar-se estagnado, principalmente porque aposta muito mais em reter a atenção imediata das pessoas com base no drama e com base na tendência, do que propriamente com aquilo que era há uns anos atrás, que era com base no entretenimento. Portanto, as pessoas hoje em dia não consomem conteúdo com base no entretenimento, consomem mais conteúdo como informação e preferem muito mais esse tipo de prática. Eu percebo, até porque hoje em dia temos muito mais fontes de entretenimento do que propriamente só a internet, e eu até acho positivo as pessoas saírem um bocadinho da internet para ter outras fontes de entretenimento. Eu próprio dei-vos um exemplo. Eu comecei a jogar Magic the Gathering, que é um jogo de cartas físico. É uma das minhas principais fontes de entretenimento neste momento. Eu já não consumo quase qualquer tipo de conteúdo digital, a menos que seja conteúdo que eu vá consumir por causa do meu trabalho. Vivo muito mais feliz assim, sinceramente, do que a consumir conteúdo para entretenimento e por divertimento. Isto acaba por deixar aqui um loophole chato, que é as pessoas que fazem isto como trabalho, que têm que ganhar dinheiro daqui, acabam por ter aqui uma decisão em mãos, que é das duas uma: ou fazem aquilo que toda a gente faz e tem relevância, ou fazem aquilo que toda a gente não faz e não tem relevância, porque esse conteúdo infelizmente acaba por cair no buraco negro do YouTube e não ter qualquer tipo de relevância, ou então conseguem por milagre encontrar aqui um meio termo, um conteúdo interessante que as pessoas gostem e que continua a ter relevância, como é o caso de vários canais como os Andamento, etc., que exploram aqui um conteúdo muito específico que as pessoas gostam muito de assistir e que foge àquele conteúdo de drama, etc. Portanto, criam o seu próprio estilo de conteúdo. Essas pessoas claramente requerem criatividade para pensarem nesse tipo de ideias, e levá-las a cabo também é difícil. Portanto, têm todo o mérito, claro que sim. Para o resto de nós, que como um dos mortais que faz isto há 15 anos e que continua a tentar manter relevância, eu acho que a única coisa que resta, como já disse aqui um gazilhão de vezes, é aceitar o destino, que é aceitar o destino da irrelevância. Vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Eu tenho tido sorte, honestamente, com alguns conteúdos que vou trazendo e algumas coisas novas que vou trazendo. Estou neste momento a ganhar uma atração do caraças no conteúdo short format por causa da questão das casas. Mas também sei que é só uma questão de tempo até várias pessoas começarem a fazer a mesma coisa e o conteúdo ficar saturado e esgotado. Vou ter que ir tendo ideias de fazer outras coisas também diferentes, mas de facto, lá está, é isso. Acho que vivemos todos um bocado nesta era de ver o que é que o outro está a fazer e tentar fazer igual e tentar apanhar um bocadinho da atenção das pessoas online. Não é fácil, é esgotante, e eu acho que o caminho é mesmo todos nós aceitarmos coletivamente que mais tarde ou mais cedo isto vai deixar de ser o nosso trabalho e vamos ter que nos mandar para o mercado de trabalho para fazer outra coisa qualquer. Já disse isto várias vezes. Eu tenho sorte de ter estudos, felizmente apostei na minha carreira académica antes de me meter nisto, e portanto também tenho experiência na minha área, felizmente, e portanto não estou minimamente preocupado com isso, mas percebo que quem tenha abdicado completamente da sua vida para fazer isto e para apostar nisto a 100%, tenha um bocado de receio de largar isto e ir para o, entre aspas, mundo real. Também a coisa não está propriamente fácil e de qualquer das formas é um bocadinho assustador ter que entrar no mercado de trabalho ao fim de não sei quantos anos a fazer uma coisa específica. Acho que quanto mais depressa as pessoas aceitarem, melhor, porque eu acho que quando as pessoas não aceitam é que cria aqui um bicho-papão, e o bicho-papão no fundo é as pessoas fazerem tudo por dinheiro, portanto produzirem o conteúdo mais preguiçoso e mais javardo de todos os tempos só para chamarem a atenção, portanto aquele chamado conteúdo rage bait, que é o mesmo conteúdo que gera ódio para ter atenção, e portanto deixarem-se cair nesse vício para tentarem ainda manter alguma relevância. Acho que esse é o grande problema, é as pessoas deixarem de fazer aquilo que gostam. Outra das epidemias, na minha opinião, que também sai aqui um bocadinho deste vídeo do Ant, é o facto de grande parte da população agora ter muito mais facilidade no acesso
a produzir conteúdo, e portanto isso faz com que praticamente toda a gente neste momento seja um criador de conteúdo se quiser, e acaba por haver muito mais pessoas que não fazem isto porque gostam de fazer isto, mas sim para ganharem relevância e terem atenção, e isso percebe-se logo com o conteúdo e com o tipo de conteúdo que produzem, e acaba por ser uma coisa que prejudica muito a qualidade da comunidade e do serviço em si. Mas pronto, faz parte, malta. Tudo isto faz parte da vida. Eu acho que o Ant não deixa de ter razão. Não percebo muito bem porque é que ele faz, porque é que ele manda as farpas neste vídeo que manda. Já estamos habituados a que ele as mande noutro tipo de vídeos, mas neste aqui considero que o vídeo tinha sido melhor recebido se ele não tivesse mandado as farpas que mandou. Mas pronto, faz parte. É a decisão dele. Está tudo ok. Obrigado por verem o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e voltamos a ver no próximo. Grande abraço. Tchauzinho, malta. Até amanhã.